Dreamstime.com. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Otávio Corrêa, sou professor de design aqui da Especialize Formação Profissional e hoje nós vamos ter uma aula um pouco diferente. Por causa da situação do coronavírus e da quarentena, nós estamos modificando o nosso formato de aulas práticas para você fazer a sua aula aí da sua casa no formato online. Junto desse vídeo você vai estar recebendo um material em PDF e exercícios para você estar fazendo, para estar contabilizando como a sua frequência e para você manter o seu aprendizado. Na nossa última aula, se vocês forem lembrar, a gente falou um pouquinho sobre as áreas do design e como que um designer poderia trabalhar com fotografia, tipografia, design editorial, web design, e aí a gente ficou de conversar um pouquinho mais a fundo sobre cada uma dessas áreas. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o design tipográfico no designer gráfico. E aí a gente vai estar usando o Abstract, que é uma série de TV documental da Netflix, para poder estar falando sobre isso. Essa série foi lançada em 2017 e apresenta alguns dos maiores designers do mundo, como Paula Scher, Ian Spalter, Christopher Niemann e Platon e muitos outros. Galera que faz arquitetura, fotografia, vídeos, design de carros, design de sapatos para Nike. É uma galera muito top do design que essa série apresenta em 2 temporadas. E hoje a gente vai falar especificamente sobre 2 dessas pessoas incríveis, que é a Paula Scher e o Ian Spalter. Paula Scher é uma designer gráfico. Ela é uma das maiores designers gráficos do mundo. É a maior designer gráfico mulher do planeta. Ela faz parte do time da Pentagram, que é um coletivo de design lá em Nova York. E eles trabalham com as empresas e as marcas mais importantes do mercado. Eles trabalham com o Microsoft, trabalham com o MoMA, que é um museu de história natural lá em Nova York, trabalham com diversas universidades e diversas marcas, teatros, cinema, e é um trabalho super legal que eles fazem. A Paula, ela é especialista em design tipográfico. Há mais de 40 anos atrás ela começou no mercado e ela começou fazendo capas de discos, aqueles discos de vinil, e fazendo ilustrações e capas para esses discos para grandes empresas e também para artistas independentes. E foi fazendo design para os artistas independentes que ela desenvolveu todo o trabalho que ela faz com tipografia. Tipografia, só para a gente relembrar, é as letras e as fontes que são usadas no design. E não apenas designers tipográficos que fazem novas fontes para a gente estar usando, há também o campo do designer tipográfico que usa as principais fontes do mundo para poder comunicar alguma coisa. Vocês estão vendo aí algumas imagens passando de alguns trabalhos da Paula, que trabalha com tipografia de uma forma totalmente inovadora. Cada projeto que ela trabalha, ela faz de uma forma diferente e ela realmente acredita que a tipografia pode comunicar algo completamente único num design. Um outro carinha que a gente vai conhecer hoje é o Ian Spalter. O Ian, ele é designer de produtos digitais e ele foi o responsável pelo Nike Plus Fuel, que é aquele reloginho de corrida da Nike. Ele fez isso em 2011 e em 2015 ele foi responsável pelo redesign do Instagram. Agora, vocês talvez sejam muito novinhos, eu não sei, mas vocês lembram que a logo do Instagram era um pouquinho diferente, era uma câmerazinha, marronzinha, azulzinha, tinha um arco-íris, tudo bonitinho. E aí eles mudaram em 2015 radicalmente a logo deles pela primeira vez em 10 anos. E fizeram essa logo que a gente tem hoje, que é aquele símbolozinho em contorno branco, atrás aquela imagem em gradiente das cores do rosa ali para o amarelo. E o Ian Spalter, ele foi o responsável por esse projeto. Hoje ele é o diretor do Instagram no Japão, mas naquela época, trabalhando no Vale do Silício, ele contou com um grande time de designers que reprojetaram essa logo e reimaginaram como o Instagram poderia se comunicar com os seus usuários, né, no meio de tantas redes sociais diferentes. Naquela época o Instagram ainda não pertencia ao Facebook, então era quase como uma competição fazer uma logo tão chamativa e tão icônica quanto o Facebook tinha. E modificar aquela que todo mundo já conhecia durante 10 anos era realmente um grande desafio. E a gente viu que foi um desafio que deu super certo, correndo grandes riscos de ser um total fiasco por se tratar de uma logo completamente diferente da original. Ian Spalter e seu time desenvolveram um projeto tão sólido e tão coeso que até hoje, 5 anos depois, permanece sendo extremamente icônico para a marca do Instagram.
Por que é super interessante a gente conhecer os trabalhos dessa galera? Todos os trabalhos que eles fazem, eles estão trazendo uma imagem diferenciada para um determinado produto que todo mundo já conhece. Quando o Ian Spalter retrabalha o design do Instagram e quando a Paula Scher faz de novo uma logo para o Windows, eles estão trabalhando com marcas que são conhecidas no mundo inteiro e que todo mundo já tem uma imagem e uma ideia de como elas são. Vocês vão ver aí, passando em algumas imagens, como eram as logos do Windows ao longo dos anos. 95, 2000, o Windows XP, o Windows Vista, aquela bosta de Windows muito ruim, o Windows 7 e, por fim, o Windows 8, que foi quando a Paula entrou em cena. Eles modificaram bastante as ideias do Windows, porém, se a gente for perceber, os elementos básicos disso tudo se mantêm os mesmos. E é sobre isso que a nossa aula de hoje vai tratar. Como os elementos básicos do designer podem ser trabalhados para poder fazer projetos diferentes. Esses elementos básicos, eles vão envolver algumas coisinhas. Deixa eu pegar a minha cola aqui e vocês têm todo esse material também lá no seu PDF. Então você pode estar acompanhando comigo. Cola errada. Essa aqui, ó. Os elementos básicos do design são formas geométricas, cores e tipografia. Por formas geométricas, a gente entende quadrados, retângulos, círculos, triângulos, que são realmente as formas geométricas básicas. Como a gente falou na nossa última aula sobre composição, com essas formas geométricas, essas formas geométricas bem básicas, um bom designer vai conseguir trabalhar ideias inovadoras. Quando a gente olha para a logo do Windows ao longo do tempo, ela tem uma determinada coisa que sempre se mantém. A janelinha, aquela ideia da janela, né, por causa do nome Windows, que são quadradinhos ali, retângulos, 4 quadradinhos cortados no meio, para passar sempre a intenção da janela. Essa logo ficou tão icônica desde os anos 90 que até hoje ela se mantém a mesma. Porém, ela foi reformulada ao longo dos anos, à medida que a tecnologia ia avançando e à medida que o Windows ia mudando também. E o que a gente vê hoje se mantém o mesmo. Mesmo que a Paula estivesse trazendo uma ideia totalmente diferente e inovadora para a logo do Windows, os elementos básicos da logo se mantiveram. Um outro elemento básico que é super importante são as cores. Vocês repararam, por exemplo, na logo do Instagram, que ela tinha uma determinada forma de cor, com o marrom, com o azul, com o arco-írisinho ali na câmera, e mudou completamente, vindo para o rosa e para o laranja, fazendo o degradê, que já era algo que não se usava no design há quase 20 anos, quando o Ian fez essa nova logo. Por que as cores são super importantes? Quando você olha para o seu telefone e vê o ícone do app do Instagram, você não necessariamente lê que ícone que é aquele, qual que é aquele app, você não vê necessariamente a forma da câmerazinha, mas você se guia pela cor. Quando você vê na sua tela um quadradinho, rosinha, puxando para o laranja ali no finalzinho, você sabe que aquele é um Instagram, mesmo que você não tenha uma informação diferenciada disso. Mesmo que não venha escrito do lado que se trata do Instagram, ou mesmo que você não veja ali o quadradinho. Por exemplo, quando você mexe no seu Instagram morrendo de sono. E isso é um bom uso de cores. As cores, elas podem sim transmitir uma mensagem completamente diferente. Lembra que a gente citou na outra aula sobre a Coca-Cola, que você vê o vermelho da Coca-Cola e você sabe que aquilo é uma latinha da Coca. Se você vê uma lata da Coca-Cola Zero preta, você sabe que aquilo é a Coca-Cola e não outro refrigerante? Exatamente dessa forma que as cores são usadas, sendo um também dos elementos básicos. E por último, o da tipografia, que faz a gente voltar na Paula Scher, quando ela trabalha tanto com a tipografia para fazer logos, que as logos se tornam icônicas mesmo sem ter um desenho atrelado a elas ou alguma forma geométrica atrelado a elas. Por exemplo, do Windows, que desenvolveu com a Microsoft uma tipografia própria para logo do Windows 7, 8 e do Windows 10. E a gente está vendo aí pela frente que tudo isso pode mudar. E é justamente o que a gente vai fazer agora. Vocês vão ver aí no material de vocês que tem logo em seguida uma proposta. E se a gente refizesse a logo do Windows, pensando em lançar, por exemplo, o Windows 11? É claro que isso é só uma especulação e não existe nenhuma data de lançamento prevista para o Windows 11 ainda no mercado, mas e se a gente trabalhasse com essa logo? Bom, em primeiro lugar, vocês vão ver aí 3 modelozinhos que eu mesmo fiz para a gente poder estudar eles agora. No primeiro modelo que vocês estão vendo, a gente continua usando a forma geométrica dos quadradinhos. A gente mantém os quadradinhos, como é hoje a logo da Microsoft, fazendo a janelinha, e a gente escreve o Windows 11, que é um jeito super divertido de usar o 11. Ao invés de eu usar os números, eu escrevo o número por extenso, 11. E aí eu tenho o Windows com uma
tipografia completamente diferente, agora um pouquinho redonda, se vocês forem reparar com a original, e totalmente voltado para um novo mercado. É claro que isso talvez não fosse tão mercadológico para o Windows, porque ele teria que ficar traduzindo o Eleven ao redor do mundo para os outros idiomas. Mas, ao mesmo tempo, o Eleven é um número tão comum e tão comum por causa do futebol, que seria muito fácil do Windows fazer o seu próprio reconhecimento assim. No nosso próximo modelo, vocês estão vendo agora um outro tipo de logo. Eu mantive a ideia da forma geométrica do quadrado, um pouco retangular aí, mas agora a gente modificou o formato deles e eles estão em diagonal, fazendo um outro desenho de janela. Por que trabalhar dessa forma? Para vocês verem justamente que com o mesmo elemento geométrico, a gente consegue trabalhar de formas diferentes. Você vê aí que o Windows, ao longo do tempo, teve tudo quanto é tipo de logo e tudo quanto é tipo de forma de trabalhar com os quadrados. Sendo que hoje em dia o retângulo um pouquinho de lado, que dá a ideia de que você está vendo a janela ali na diagonal e tudo mais. E agora a gente tem aí esse outro formato, essa outra proposta. E por último, mas não menos importante, a gente tem o nosso terceiro modelo, em que a gente segue a premissa da forma geométrica básica, segue a premissa de uma tipografia forte e leve e ao mesmo tempo totalmente reconhecível. Mudamos o W aí, se vocês forem reparar, agora é quase como se a gente juntasse 2 Vs, que é um outro tipo de tipografia que a gente está usando. Mas tudo isso, com certeza, não vai ser o que o Windows vai fazer quando decidir lançar a versão do Windows 11. Eles possivelmente vão querer ficar com a marca atual, que já dá uma ideia ali para a galera de que se trata do Windows de fato. E aí o que é super legal é, apesar de que talvez eles fiquem de fato com a logo original, a gente consegue ver que com os elementos da logo original, a gente consegue trabalhar uma ideia completamente diferente. E é esse o meu desafio para vocês hoje. Eu estou deixando no exercício de vocês algumas logos diferentes e eu quero que vocês identifiquem na internet e comecem a localizar logos que utilizam as formas básicas, os elementos básicos do design, que são, novamente, formas geométricas, cores e tipografia. Não pega essas logos que têm desenhos elaborados, como, por exemplo, o logo da Puma, que é uma puma e que não é necessariamente uma forma geométrica básica. Mas a gente tem, por exemplo, a Adidas, que trabalha lá com os losangos, né? A gente tem o McDonald's, que tem quase uma forma geométrica ali com os 2 arcos, é um pouquinho de um semicírculo ali, também usando a cor bem forte. E outras logos que eu quero que vocês pesquisem e tragam para a gente na próxima aula, quando a gente estiver de volta aqui no laboratório, para a gente poder discutir como esses elementos foram usados. Tem muita logo aí que é tipográfica, só o nome escrito já forma a logo da marca, e tem muitas logos que trabalham com cores muito específicas. Essa cor aqui, você olha para ela e você lembra dessa marca. Então, esse é o meu desafio para vocês, localizarem pegarem essa atividade e localizarem isso na internet. Vai lá no seu Instagram, vai no Pinterest, dá uma olhada no Behance, que a gente falou na última aula também. Pega referências de logos para a gente poder estar discutindo depois pessoalmente. Galera, por hoje é só. Isso é tudo que eu tenho para falar. Só para a gente recapitular um pouquinho, então. Abstract é a minha dica da semana para vocês. Assistam a série. A gente falou sobre design tipográfico, sobre o design de logotipo e sobre os elementos básicos do design sendo utilizados para poder trabalhar isso. Se cuidem, fiquem em casa, aproveitem esse tempo para poder arrumar o quarto, para poder estudar não só aqui do curso, mas também da escola de vocês e para poder colocar tudo em ordem. E aí, assim que acabar essa situação da quarentena, a gente volta aqui para o laboratório e a gente dá continuidade nisso tudo, tá certo? Beijão para vocês. Até mais.